Sejam muito bem-vindos a mais uma análise produzida pela Ford College. Bom, depois da nossa última exploração sobre otimização, versionamento e integração segura, o próximo passo lógico já está bem claro para a gente. O que vamos detalhar aqui serve como o projeto arquitetônico definitivo de engenharia para Solana Mainnet. É a hora exata de estabelecer as listas de verificação pré-implantação. O foco agora é construir, mas construir com precisão cirúrgica. Para guiar nossa conversa, a gente tem uma agenda bem direta, como um verdadeiro esquema arquitetônico. Vamos passar rapidinho por 5 etapas. A ponte para Mainnet, a estrutura em INAL, a integração contínua e portões, depois criando o linter e fechamos com uma política viva. Então, começando pela seção 1, a ponte para a Mainnet. É aqui que a gente começa a construir o nosso plano de controle definitivo. Olha só, a lista pré-implantação não é só aquela papelada chata e burocrática. Na verdade, é um mecanismo de segurança super rigoroso e matematicamente necessário antes de derramar qualquer concreto, ou melhor, qualquer código definitivo na blockchain. Basta pensar um pouco. É só imaginar o perigo de tentar lançar um foguete espacial guiando tudo por um post-it amassado colado ali no painel. O desastre é garantido, né? O contraste com a engenharia Web3 exige um protocolo muito mais estrito, todo estruturado em IAML. Sem espaço para achismos operacionais. Apenas regras de máquina, frias, calculadas e prontas para execução. Mas afinal, o que é isso na prática? O ponto crucial aqui é entender que uma checklist pré-implantação é, pula e simplesmente uma sequência codificada de validações irrefutáveis. Enquanto as ferramentas de automação que a gente viu antes deram aquela força bruta para fazer as coisas acontecerem, esse esquema dita exatamente quando, como e sob quais condições essas ferramentas têm a permissão de operar. É literalmente a diferença entre ter um motor superpotente e ter um volante com direção precisa. E isso nos leva à seção 2, a estrutura em YAML. Vamos desconstruir esse esquema que é perfeitamente legível por máquina. A escolha do formato YAML não foi por acaso. Ele equilibra muito bem aquela legibilidade humana, ótima para revisões rápidas da equipe, com uma execução super rigorosa por parte das máquinas. Se a gente observar a anatomia de uma única verificação atômica, dá para notar como campos específicos pegam ideias totalmente abstratas de risco e transformam em ações bem concretas de engenharia. Vai desde a versão do esquema, ali no passo 1, para não quebrar integrações futuras, passando pelo ID de inscrição, até chegar na severidade do erro e na equipe responsável por ele. E claro, sem esquecer os comandos automatizados que vão fazer o trabalho pesado e os sinais de monitoramento. Cada coisinha tem o seu lugar. E essas verificações atômicas cobrem categorias que são absolutamente críticas antes de qualquer lançamento. Por exemplo, o ambiente de destino está perfeitamente configurado, o hash de integridade do binário bate certinho com o que era esperado, e os limites de contas isentas de aluguel estão dentro do orçamento da Solana. Quando a gente audita a sanidade do ambiente, a integridade do código e essas restrições financeiras, a gente garante um alinhamento matemático perfeito antes de acender o pavio do lançamento. Agora, indo para a seção 3, integração contínua e portões. É aqui que a gente automatiza a nossa linha de montagem. Na prática, a teoria só funciona de verdade quando a gente trata o pipeline de CI/CD como uma linha de montagem industrial e implacável. Ela não faz perguntas, ela simplesmente aplica o esquema YAML num padrão perfeito. O fluxo cronológico começa no exato momento em que um pull request é aberto. Daí, o código passa por validações prévias, super rígidas, e enfrenta os bloqueios de segurança ali no portão de liberação, o famoso Release Gate. Mas a jornada avança para além do deploy, estendendo-se até a janela de monitoramento na validação pós-implantação. Nada escapa. E é nesse mapeamento detalhado de dados que a mágica operacional real acontece. Falhas específicas acionam ações completamente diferentes no CI e já disparam alertas automáticos para as equipes corretas que estão de plantão. Como frequentemente enfatizamos nos currículos da Ford College, de nada adianta o sistema detectar uma anomalia se não houver um engenheiro responsável para agir de imediato. Ter a responsabilidade documentada é, sem dúvida, o melhor antídoto contra o caos operacional. Seguindo em frente, seção 4, criando o linter. Hora de construir o nosso inspetor de segurança automatizado. Para proteger o próprio documento de verificações, a gente usa um pequeno script em Python que atua como um guarda de portão totalmente inflexível. A única missão dele é rejeitar qualquer esquema mal feito ou incompleto. O detalhe mais importante aqui é que o verdadeiro poder desse linter não está em inteligência artificial brilhante ou num código super complexo. O poder está na eficácia bruta de garantir, sem qualquer exceção, que toda verificação tem os metadados obrigatórios para funcionar. É a imposição de que o básico tem que ser muito bem feito.
Certo. E na ausência de dados vitais, tipo a definição da equipe responsável, o que acontece? O mecanismo à prova de falhas entra em cena de maneira imediata. Listas incompletas são instantaneamente bloqueadas logo no começo do processo, disparando um código de saída de erro, gerando um relatório claríssimo formatado em JSON. Com isso, a falha de preenchimento é interceptada de forma implacável, muito antes que os testes mais pesados de integração tenham a chance de sequer começar a rodar. Sensacional, né? E finalmente chegamos à seção 5, uma política viva. Vamos sintetizar nossos princípios centrais e falar sobre segurança em constante evolução. Uma coisa é certa, uma checklist de engenharia jamais deve ser tratada como um PDF estático esquecido numa pasta de rede qualquer. Ela precisa ser um organismo vivo, que responde ativamente aos desafios do ambiente de produção. Resumindo a ópera, ter uma estrutura legível e automatizada é inegociável, mas a iteração contínua é onde está o verdadeiro ouro. Um sinal verde perde completamente o sentido prático se deixa um risco real passar batido para a produção. É imperativo adaptar e evoluir essas regras baseando-se no que os dados do mundo real revelam diariamente. E essa linha de pensamento prepara o terreno de forma perfeita para as nossas próximas etapas na trilha de conhecimento. A evolução contínua exige pegar exatamente esses ganchos de monitoramento estabelecidos na estrutura IML hoje e transformá-los em métricas rigorosas de desempenho e em limiares de alerta que vão fundamentar as operações de amanhã. É assim que o controle se expande. Para fechar, fica aqui um pensamento provocativo sobre responsabilização operacional. O documento criado serve como um escudo de controle real ou é apenas aquele teatro burocrático para preencher requisitos de auditoria? O nível de automação implantado e a responsabilização direta são o que determinam a resposta verdadeira. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais esta exploração apresentada pela Forge College. Para estudar recursos aprofundados sobre engenharia Web3, mitigação de riscos e implementação na Solana Mainnet, basta acessar o site forge.college. Um grande abraço e até a próxima análise.